noite, jovens. Boa noite. Agora sim. Eu estou bem feliz assim com a oportunidade que me foi concedida de estar aqui com vocês. Mais uma vez eu agradeço o Samuel pela escolha. Vocês já perceberam que ele está meio sem opção, né? Porque a última palestra já fui eu que passei, mas tudo bem, está valendo. Agradeço o pessoal de Araruá também que prontamente está nos acompanhando aí, né? E espero que a gente possa passar alguns minutos aqui nessa conversa aqui com relação ao tema proposto, que é modernidade na igreja, né? E de alguma forma a gente possa sair daqui edificado através da palavra do Senhor e daquilo que a gente vai conversar. O tema proposto pelo Samuel é um tema assim, bem polêmico, né? Que tem causado muita discussão no meio evangélico. E tem como apagar essa luz aqui? Porque a gente quer ver meio clarinho. E como o tema é a modernidade, eu quis pegar um slide mais estiloso assim, para fechar com o tema. E acabou ficando um pouco claro. Mas como eu vinha dizendo então, o tema é um tema assim, bem polêmico e tem gerado muita discussão nos meios evangélicos, né? Devido ao desafio que é hoje se fazer igreja. Então, eu coloquei uma introdução aqui que diz assim, ó: a relação entre a modernidade e a igreja tem sido palco para muita discussão e muita polêmica em nossos dias. Tudo isso é resultado da influência do pensamento moderno, que é pano de fundo para o cenário atual do movimento evangélico brasileiro, e da falta de padrões e referências bíblicas para nortear essas discussões. Eu digo isso porque ao longo da nossa conversa aqui, vocês vão perceber que o que nós vimos hoje, o que nós contemplamos hoje em termos de evangélicos no Brasil, não é algo que surgiu recentemente e também não é algo que surgiu da cabeça de um doido aí que está vivendo na nossa atualidade. Mas nos dois extremos, tá, ele tem fundamentos, tem raízes, tem origens distantes, né, ao longo da história, que muitas a gente não percebe, mas coisas que aconteceram há séculos atrás, por influência de pensadores, de filósofos, acabam hoje influenciando no que acontece hoje na igreja. E a gente vai perceber isso ao longo da nossa caminhada aqui, nessa oportunidade. Pensando assim, eu adotei algumas premissas para a gente ter uma sequência legal e poder, né, entender o tema de uma maneira bem concisa, assim, né, e ficar fácil de vocês compreender. Nós vamos conhecer os padrões bíblicos com relação a o que é igreja, o que é culto, né? Nós vamos entender um pouquinho onde os desvios começaram a acontecer para que nós chegássemos no que nós temos hoje no cenário, identificar esse estágio em que nós estamos, e para concluir nós vamos tentar traçar um caminho ideal à luz das Escrituras. Ok? Vamos deixar combinado assim essas premissas para que a gente possa ter um norte na nossa conversa. Padrão bíblico de culto. Antes de falar do padrão bíblico de culto, eu gostaria de dizer para vocês que quando eu comecei a reunir material, eu comecei a achar tanta coisa legal, assim, tanta coisa interessante, e isso é, claro, é um aprendizado para mim também, né? Mas eu gostaria assim, de deixar para vocês a dica de que se aprofundem mais no tema. Claro que nesses poucos minutos que eu tenho aqui, eu não vou conseguir explanar para vocês tudo que envolve o tema, mas eu quero que o que eu fale aqui seja um empurrãozinho, uma motivação para que vocês se aprofundem no tema e fiquem mais embasados nessa discussão, porque é uma discussão que está presente na nossa vida, né? Que a gente vai ter com um colega de trabalho, com um colega na escola, enfim, ou até mesmo com uma pessoa dentro da igreja que pode ter uma visão, um entendimento diferente do que eu vou colocar aqui. Quando eu estava reunindo o material, eu achei uma história bem legal de um livro que foi escrito no século XVIII. Um pensador alemão chamado Lessing, depois nós vamos citar ele aqui, ele era um filósofo alemão, e ele escreveu um livro que se chama Natan o Sábio, que é sobre um rei, e esse rei ele tinha 3 filhos, e ele convivia com um dilema, porque ele tinha um único anel que deveria ser passado para os seus filhos quando ele morresse. E o dilema dele qual era? Eu tenho 3 filhos e tenho um anel. E o que eu faço agora? Esse rei teve uma ideia. Ele pegou e mandou fazer mais 2 anéis, fabricar mais 2 anéis idênticos a esse que ele já tinha.
de forma que nem ele mesmo, olhando, poderia discernir qual era o anel verdadeiro. Então ele chamou seus 3 filhos e entregou um anel para cada um. E qual foi a pergunta que os filhos fizeram de imediato? Pai, qual é o anel verdadeiro? Ele, no intuito de não magoar nenhum dos filhos, ele olhou para os 3 filhos e disse o seguinte: meus filhos, usem esse anel como se o de vocês fosse o verdadeiro. Moral da história: quando nós não temos uma verdade absoluta, a verdade é aquilo que eu acredito. Baseado nesse princípio de uma necessidade de nós termos uma verdade absoluta, nós vamos aos poucos, caminhando aqui, vamos observar que quando nós deixamos um padrão dado por Deus para tudo aquilo que nós construímos ao longo da história da igreja, nós caímos num caminho que se chama relativismo, onde cada um faz a sua verdade e faz da sua verdade aquilo que acredita. Vocês vão perceber isso ao longo do tempo. Pode passar. Nós vamos começar olhando para o padrão bíblico de culto para nós entendermos que tudo aquilo que Deus faz tem um princípio e tem um padrão. Essa verdade ela é tão importante que nós vamos observar que Deus não somente ele estabeleceu padrões da maneira como ele queria ser adorado, como também ele exigiu ao longo da história, ao longo do tempo, ele exigiu que esses padrões fossem observados. Os princípios foram deixados para serem cumpridos e Deus sempre fez questão de mostrar isso ao homem. Então, em cada fase da narrativa bíblica, a relação do homem com Deus sempre será regida por princípios. No Antigo Testamento, eu citei um exemplo ali de Moisés. Quando Deus entrega os 10 mandamentos para Moisés, e as ordenanças que nós vamos encontrar principalmente no livro de Êxodo, ele vai deixar uma série de leis e estatutos para que Moisés siga como princípio do relacionamento do homem com Deus. E nós vamos observar ao longo da história que sempre que o homem, principalmente na história da nação de Israel, sempre que o homem ele se desvia desse padrão, ele foge desse princípio, Deus se manifesta contrariamente a isso, mostrando a sua reprovação com relação a esse comportamento. Nós temos 2 exemplos ali bem interessantes: os filhos de Arão e o fogo estranho. Está em Levítico capítulo 10, versículos do 1 até o 3. Nessa história aqui, os filhos de Arão, que eram da família dos levitas, eles vêm diante do Senhor trazendo um fogo estranho. A Bíblia vai chamar de fogo estranho. Por que fogo estranho? Justamente porque era algo que não estava no princípio da adoração bíblica. Quando Deus estabeleceu como seria o culto, como seria a adoração, como o homem iria se achegar até Deus, este fogo que eles fizeram não estava relacionado ali naquele princípio, naquele estatuto. Então a grande questão aqui não é o fogo em si. Não é que Deus reprova o fogo, não é que Deus não gosta de fogo. A grande questão aqui é que nesse momento em que eles se aproximam diante de Deus com algo que está fora do princípio que Deus estabeleceu, Deus não se agrada. E aí eles são condenados por isso. Outro exemplo é de Uzá e o zelo sem princípio. Olha que interessante. Quando Davi resolveu trazer a Arca da Aliança de volta para Israel, porque ela havia sido levada pelos filisteus, ele foi lá, pegou um grupo de pessoas, foi buscar a arca, ele pegou a arca, colocou em cima dos carros de boi e foi levando de volta para Israel. E o que a Bíblia diz que aconteceu? Em algum trecho lá do caminho, os bois meio que deram um passo em falso, lá o carro meio que quis virar, e Uzá, que era uma pessoa que estava acompanhando a arca, ele toca na arca, para que a arca não caia. Até aí, como é que nós podemos chamar essa atitude dele? Zelo? É um zelo. Ele foi zeloso, ele não quis que a arca caísse. Mas veja bem, havia um princípio por trás da tratativa com a arca, que não poderia se tocar na arca. Nas coisas santas não tocarão, dizia o princípio. E ele vai e toca. E quando ele toca, ele é fulminado pela ira de Deus. Por quê? Porque ele feriu o princípio. E isso já nos chama a atenção para o primeiro ponto. O zelo sem princípio não agrada a Deus. Nós vamos ver mais à frente que muitas vezes uma boa intenção, se ela fere um princípio,
não agrada a Deus. No Novo Testamento, claro que é clássico, eu não poderia deixar de citar aqui, o próprio Filho de Deus reafirmando os princípios da adoração. Lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado para o deserto para ser tentado, ele é confrontado por Satanás e, como é do nosso conhecimento, ele vai de alguma maneira se posicionar usando a palavra de Deus para se defender. Em algum momento no meio dessa tentação, o que é que Satanás vai fazer? Vai oferecer algo para Jesus para que Jesus o adore. E o que é que Jesus vai dizer para ele? Somente? Alguém pode me dizer o que é que Jesus vai dizer para ele? Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. O que é que Jesus está fazendo aqui? Jesus está trazendo à tona o princípio da adoração. Princípio esse que nasceu lá em Êxodo capítulo 20, quando Deus entregou os mandamentos para Moisés, Deus deu as ordens de como deveria ser adorado. E lá Deus falou, somente a Deus adorarás, não terás outros deuses diante de mim. E Jesus está relembrando aqui, somente a Deus nós devemos prestar culto. Partindo desse texto aqui, nós já temos uma primeira premissa bem interessante. Que o nosso culto, enquanto igreja, ele é feito para adorar a Deus. Esse princípio é soberano dentro da existência da igreja. O culto é feito para adorar a Deus. Tudo aquilo que foge do princípio da adoração a Deus não serve para estar no culto. Esta é uma grande verdade que nós podemos observar partindo desses princípios. Nós vamos ver esses princípios também na igreja primitiva. A igreja primitiva, pelos apóstolos, ela sempre foi orientada a se reunir sobre esses princípios. Sempre foi orientada a se reunir em torno da palavra, glorificando a Deus, aprendendo aquilo que Jesus Cristo tinha ensinado, louvando a Deus com hinos, com salmos que glorificassem a Deus. Ao longo das cartas de Paulo e outros livros do Novo Testamento, nós vamos observar. Eu coloquei algumas referências aí que depois você pode ler, mas nós vamos observar que a igreja ela sempre prezou por seguir esses princípios da adoração. A igreja sempre olhava para a palavra de Deus e aprendia na palavra de Deus como deveria adorá-lo. E isso é muito interessante. Agora tem um exemplo negativo aqui. Ananias e Safira. Se usar lá no Antigo Testamento, ele usou o zelo sem o princípio, Ananias e Safira, ao contrário, eles usaram o princípio sem o zelo. Por quê? Porque eles decidiram ofertar. E aqui nós temos um princípio, porque a oferta também é uma forma de adoração a Deus. Então eles adotaram o princípio correto, nós vamos ofertar. Só que eles deixaram o zelo para trás. Por quê? Porque a intenção não era boa. Vocês conseguiram perceber como o princípio e a boa intenção precisam andar juntos? Para que esteja correto? Não adianta eu usar um princípio sem uma boa intenção para me beneficiar, para botar os holofotes para mim, para chamar atenção, ou para ser melhor que alguém, ou para roubar um lugar que muitas vezes pertence a Deus na adoração. Até então, nós entendemos que desde o comecinho do Antigo Testamento até o ponto que nós chegamos na igreja primitiva, o princípio da adoração, o princípio da igreja, o princípio da reunião congregacional sempre foi conduzido por padrões bíblicos. Mas em algum momento na história começaram a acontecer alguns desvios. Nós vamos perceber que em algum ponto da história os homens começaram a olhar para outros lados, para outras ideias, para outros momentos que não aquilo que a palavra de Deus nos ensina com relação ao princípio da adoração. Entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo, o cristianismo passou a ser a religião oficial do Estado romano. Junto com essa ascensão, começaram a surgir muitos elementos estranhos aos princípios bíblicos de culto.
A simplicidade da adoração centrada em Deus, pouco a pouco foi sendo substituída pelo egocentrismo do homem e as suas invenções. Então, quando a igreja ganha status de igreja do Estado, ela começa a receber influência de muitas coisas que não estavam na palavra de Deus. Muitos elementos estranhos ao culto. Muitas coisas que Deus não havia ordenado que estivesse no culto. Focado no quê? Focado no egocentrismo do homem e as invenções que ele tinha. Ele começou a elaborar coisas de maneira que o que era para ser algo santo, sagrado, regrado por princípios bíblicos, começou a se tornar uma aberração. O culto começou a fugir totalmente daqueles padrões que Deus havia ordenado lá no Antigo Testamento. No século XVI, vai surgir os reformadores. E os reformadores, eles vão surgir justamente em cima desse ponto. Eles vão olhar para a igreja e ver que a igreja já não era mais aquilo, não era mais como ela tinha nascido. Bem embasada, bem fundamentada em padrões bíblicos, em princípios que glorificavam a Deus. No século XVI, os reformadores, despertados pelas Escrituras, lutaram para extinguir todo tipo de invenção humana que pudesse ferir esses princípios e para resgatar os padrões bíblicos, os quais chamaram de princípio regulador do culto. Aí eu citei uma frase bem interessante aqui, dentro dos reformadores nós vamos encontrar a história dos puritanos, que dizia assim, ó: tudo no culto deve ser regulado e controlado pela palavra de Deus escrita. Os reformadores, eles decidiram por um retorno às Escrituras, como falei, baseado justamente nas distorções e no que estava acontecendo dentro da igreja, porque eles enxergavam muita influência humana, muitos elementos estranhos, que fugiam totalmente daquilo que Deus esperava na adoração cristã. E nesse exato momento da reforma, ao longo dos anos, eles foram se reunindo, foram conversando, e dessa luta pelo retorno às Escrituras, pelo retorno a um padrão bíblico de culto, vai surgir a confissão de fé, que hoje é a confissão de fé adotada pela nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a confissão de fé de Westminster, justamente um momento em que os reformadores se reúnem, né, para analisar essas questões, não somente relacionadas ao culto, mas à vida da igreja, à palavra de Deus. Mas entre todos os assuntos discutidos na confissão de fé de Westminster está a questão do culto. E eu até peguei aqui, eu acho que eu até coloquei no próximo slide ali um trechinho, que diz assim, ó, a confissão de fé de Westminster: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás. Olha que forte isso. Os reformadores falaram e colocaram na nossa confissão de fé. Está lá, capítulo 21, artigo 1. E eu coloquei uma fotinho ali que está meio, não dá muito para ver, mas lendo a história dos puritanos e dos reformadores, eu acabei descobrindo um detalhe bem importante, que em algum momento da história da reforma, eles faziam questão de que as reuniões deles, onde eles estavam reunidos, o local onde a palavra ia ser pregada ficasse no centro dos templos, ou mesmo ao ar livre. Eles faziam questão que o pregador ficasse no centro. Não para o pregador ficar em destaque, mas para de fato mostrar que a centralidade do culto deles era a palavra de Deus. Era um culto centrado nas Sagradas Escrituras. Isso nos chama muita atenção, principalmente se nós compararmos com os dias em que nós vivemos, onde a palavra de fato tem muitas vezes sido deixada de lado. Tem um trechinho que eu queria ler para vocês aqui, da confissão de Westminster, que diz assim: com base nas Escrituras, os elementos constituintes do culto são a leitura da Escritura, a sã pregação da palavra de Deus com temor divino, consciente atenção a ela em obediência a Deus e inteligência, fé e reverência, cantar salmos com ação de graças, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos. São partes ordinárias do culto de Deus, além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais.
Tudo em seu vário tempo e ocasião deve ser usado de modo santo e religioso que glorifique a Deus. Então vocês vão observar que nessa caminhada da história da igreja, desde o Antigo Testamento, Novo Testamento, até a essa era pós-apostólica, chegando até os reformadores, a luta sempre foi por trazer de volta aquilo que estava se perdendo. Volta e meia na história, os homens começam a abandonar os princípios bíblicos e começam a dar vazão a ideias e invenções humanas. E Deus, de alguma maneira, como fez na época da Reforma, através do seu Espírito Santo, move corações daquelas pessoas que de fato são apaixonados pelas Escrituras, para que traga de volta os padrões bíblicos, para que se respeite os padrões bíblicos daquilo que Deus ordenou. Depois da Reforma, no século XVIII, vai surgir um movimento que se chama Iluminismo. Eu acredito que em algum momento na escola, vocês já ouviram isso, ou não sei se gazearam nessa aula, né? Mas em algum momento vocês já ouviram falar sobre o Iluminismo. O Iluminismo, ele é datado do século XVIII, e eu costumo dizer que ele é um divisor de águas na história da humanidade, né? Só que veja bem, mesmo ele sendo datado no século XVIII, ele é baseado em cima de ideias que já existiam lá no século V a.C. Os ditos pais do iluminismo, como René Descartes e vários outros, eles construíram as suas ideias em cima de pensadores que já existiam antes de Cristo. E esse carinha aqui, ó, bem bonitinho ali, que está na figura ali, Protágoras, bonito nome, né? Ele diz o seguinte, lá no século V a.C. já, o homem é a medida de todas as coisas. A segunda frase ali está errada, eu vou corrigir ela. A única universalidade possível é a que todo princípio é sempre relativo. Já bem, nós estamos falando de relativismo. Olha o que ele diz na terceira frase. As opiniões mudam, são variadas, contraditórias, e por isso não podemos falar em algo essencial ou imutável. Vocês conseguem perceber que por trás disso já existe um relativismo inserido? Que começa a querer desconstruir uma verdade absoluta? Vocês conseguem observar isso? Conforme ele coloca as palavras, primeiro, ele vai trazendo o centro das atenções para o homem e vai dando ao homem a liberdade, que ele não tem, de construir uma própria verdade que ele quer. Até o ponto em que o Andrews tem uma verdade que ele acredita e eu tenho a minha verdade. Nós dois convivemos bem, cada um com sua verdade. Já não existe mais verdade absoluta. E aí os padrões e as referências se perdem. E eu gostaria que enquanto eu falasse da história, vocês já fossem linkando com o que nós enxergamos no movimento atual, que é o pano de fundo do que nós enxergamos hoje. Falta de uma verdade absoluta, falta de princípios e de padrões. O iluminismo, o domínio da razão sobre a fé. Olha que interessante, o conceito de um Deus soberano vai tornando-se desnecessário. Deus só serve para explicar aquilo que eu não sei. Kant, que é um filósofo alemão, ele disse o seguinte: o iluminismo é a maioridade do homem. Porque os pensadores do iluminismo eles entendiam o seguinte, que até então, até o século XVIII, a humanidade ela era dominada pelas densas trevas da Idade Média, onde a fé muitas vezes foi usada como a religião foi usada como ferramenta para dominar, para se impor sobre as pessoas. Então, quando começam a surgir os pensadores do iluminismo, eles vão dizer que nesse momento o homem está se tornando de maioridade. Ele está sendo liberto de todas as crenças, de todas as tradições, e está passando a viver somente a partir da sua razão, e daquilo que ele pensa e das suas próprias conclusões. E ali está o camarada que eu citei, o Lessing, do século XVIII, que escreveu Natan Sábio, daquela historinha que eu contei para vocês no começo, que é um apêndice, é o pai do relativismo. Porque com essa história que ele diz que os seus 3 filhos receberam 3 anéis iguais, mas somente um era verdadeiro e 2 eram falsos, ele desconstrói a base da verdade absoluta. Ele está dizendo para os seus filhos, não importa qual que é o verdadeiro, acredite que o seu é verdadeiro e pronto. E vivam assim. Esse é o fundamento do relativismo, onde cada um constrói a sua própria verdade.
A teologia liberal, vou dizer o seguinte sobre ela. A teologia liberal nada mais é do que tentar explicar a fé dentro de uma perspectiva iluminista. O tipo de culto, o tipo de fazer igreja, alguns tipos de reuniões, alguns tipos de religiões que nós chegamos hoje, eles são embasados na teologia liberal. E a teologia liberal é o que eu estou dizendo ali, ó. Ela não é nada mais, nada menos do que tentar explicar a fé dentro de uma perspectiva iluminista. Esses são os fundamentos da teologia liberal. A partir desse momento, cada um faz a religião à medida da sua razão. E a igreja passa a ganhar ares de algo que me traz felicidade terrena. Deus passa a ser olhado simplesmente como alguém que pode me beneficiar, se tornando restrito ao meu egocentrismo. De carona vieram pragmatismo e utilitarismo, onde, se dá certo e é útil para mim, então me serve. Veja bem que interessante. Nós estamos há muito tempo da época em que esses pensamentos nasceram, começaram a ser disseminados, mas se nós pararmos para analisar os comportamentos e os pensamentos religiosos que nós encontramos hoje, no cenário que nós estamos vivendo, lá na base, na estrutura de muitos deles, nós vamos encontrar esse tipo de pensamento aqui, da teologia liberal, que é fruto, que é baseado no iluminismo. Ou seja, a partir do momento em que eu acredito que não existe uma verdade absoluta e de que eu posso imaginar e criar Deus da maneira que eu entendo Ele, não da maneira que a Bíblia me ensina que Ele é, então tudo que eu quiser fazer está certo. Tudo que eu quiser fazer está correto. Trazendo para o nosso tema, se eu não acredito que existe um padrão único, específico, claro nas Escrituras, de que é ser igreja, de que é cultuar a Deus, então eu faço o culto da maneira que eu bem entendo. Se eu acredito que da maneira que eu estou fazendo eu estou glorificando a Deus, eu faço. E os padrões para mim já não valem de mais nada. Pode valer para a pessoa que está do meu lado. Se ele segue os padrões, eu respeito ele e ele me respeita. Isso está tudo certo. Basicamente é isso que a teologia liberal faz. Aonde nós chegamos? Com todos esses desvios e com a influência do pensamento moderno. Nós temos um paradoxo aqui, nós temos dois extremos. Nós temos na figura da minha esquerda, virada assim, uma igreja praticamente vazia. E nós temos aqui na direita, era para ser uma igreja, um local lotado, onde está acontecendo um culto. Eu sempre costumo dizer que todo extremo ele é perigoso. Todo extremo ele é perigoso. E é por isso que eu falei lá no comecinho que a importância de o princípio e o zelo andarem juntos. Por quê? Agora nós vamos entender por que é importante o princípio e o zelo andarem juntos quando se trata de padrões bíblicos. Pode passar. Veja bem, tem alguém da Universal aqui? Não. Olhem para essa figura aqui da esquerda. O princípio sem a boa intenção. O que ele faz? Ele vai na Bíblia, olha como é que era o culto judaico e traz as regras para os dias de hoje. Ele está judaizando a igreja. Ele está usando um princípio. Não está? Um princípio. Mas qual é a intenção que está por trás? É boa ou é má? Será que é para glorificar a Deus? Ou ele está criando uma marca em cima do princípio? Um marketing. Por outro lado, os dois senhores ali se agarrando, é a boa intenção sem o princípio. Por que eu digo boa intenção? Porque muitas vezes eles fazem isso por que motivo? Vamos trazer as pessoas para a igreja. Como é que a gente vai fazer para trazer os jovens para a igreja? O que o jovem gosta? O que o jovem acha legal? O que chama a atenção do jovem?
barulho, é música alta, é música agitada. Ah, MMA, joga, gosta da pancada. Então vamos montar no ringue no centro da igreja e vamos fazer uma luta. A intenção é boa, mas fere o princípio. Deus não está sendo adorado. O centro do culto não está sendo Deus. E aí, a boa intenção não vale de nada. Concorda comigo? Olha que legalzinha essa figura que eu achei. Motivações para a igreja. Oração, jejum, se arrastando, né? Escola dominical, adoração, comunhão. Opa, show gospel, raves gospel e primos gospel. E aí ele se desperta. É engraçado, mas a conversa é séria. Por que é séria? Porque nós vivemos em dias bem conturbados com relação ao que é cultuar a Deus. Basicamente porque nós sofremos a influência dos pensamentos que nós conhecemos aqui hoje. E aí, quando o movimento evangélico é influenciado pelo relativismo, pelo pragmatismo, que faz aquilo que dá certo, não aquilo que é certo, ou pelo utilitarismo, isso é útil, mas não é muito correto, mas é útil, me serve, então traz para cá. Nós começamos a sofrer isso aqui. Nós começamos a ser atacados por esse tipo de situações assim, onde oração, jejum, escola dominical, ensino das Sagradas Escrituras de uma forma correta, concisa e fundamentada, já não me atrai mais. Eu já não acredito que é o Espírito Santo que trabalha nos corações para que as pessoas sejam atraídas a Cristo. Eu já não acredito mais que é o expor das Escrituras e do Evangelho como ele realmente é, que atrai as pessoas para Cristo. E aí eu preciso fazer um esforço. Eu preciso ter estratégias mercadológicas para encher minha igreja. Eu preciso. Dentro dessa discussão, eu sei que existem várias raízes. E aí a gente começa a se preocupar. Por quê? Por que eu falei lá no começo para vocês que todo extremo é perigoso? Quando eu mostrei aquela figura ali das duas igrejas, a igreja vazia e a igreja lotada. Veja bem, eu particularmente não acredito em um radicalismo, e eu vou falar isso depois no final, de que onde o princípio se torna apenas uma regra. Se você pega o princípio e faz dele apenas uma regra, apenas uma liturgia seca, sem princípio, você tem uma igreja engessada, simplesmente tradicionalista, mas que não entende o princípio do que está fazendo. Se você deixa o princípio, aí você abre as porteiras e aí vira bagunça. Por isso que eu digo que para mim, os dois extremos são perigosos. Você usar o princípio apenas como uma regra e você é perigoso. Você não usar o princípio é mais perigoso ainda. E é por isso que de fato eu acho que o caminho que a igreja precisa seguir através dos seus líderes, dos pastores, dos ensinadores, é olhar para a palavra de Deus e entender os princípios. Entender o que está por trás do princípio. Qual é a essência do princípio? Que o princípio não é apenas uma regra. Ele tem uma essência, ele tem uma verdade que precisa ser ensinada à igreja. O grande problema é que nos dias em que nós vivemos, os números eles falam muito alto. Muito alto. E de repente, se eu seguir um princípio, eu posso prejudicar os números, é melhor eu não seguir. É melhor eu abrir, nem que seja vamos abrir só um pouquinho desse princípio aqui, a igreja nem vai perceber, para trazer mais gente. É um caminho muito perigoso. Se o nosso culto, biblicamente falando, ele foi instituído para que nós glorificássemos e adorássemos a Deus, é isso que nós precisamos fazer, nada mais. Glorificar a Deus.
tudo aquilo que for inserido no culto, seja o mais simples que for, que não glorifique a Deus, não pode estar no culto. Não pode estar no culto. Essa é uma grande verdade. Ah, pastor, mas eu agora aprendi a tocar guitarra, estou fazendo um solo assim, deixa eu mostrar que eu sei fazer o solo. Deixa nós fazer um showzinho aqui. Eu não estou dizendo que é pecado tocar guitarra. Não estou dizendo que é errado você fazer isso. Eu estou dizendo que faça o culto para glorificar a Deus e faça um evento para mostrar os seus dotes de guitarra. Não misture as coisas. Esse é o grande problema. É isso que nós precisamos entender. Eu não estou dizendo que é proibido você fazer eventos, trazer coisas novas. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que no culto ele foi instituído. Biblicamente nós entendemos que ele foi feito para que nós glorificássemos a Deus. Deus quem deve ser adorado no culto, seguindo os seus padrões que a Bíblia nos ensina. Quer mostrar que você sabe tocar guitarra, ou pandeiro, não sei? Faça um evento fora disso para mostrar os seus dotes de música. Não tem nada de errado nisso. E aí a pergunta: existe uma saída? Nós vivemos em um cenário muito confuso, onde cada igreja faz o culto à sua maneira. E aí nós vemos desde coisas muito simples até aberrações. Eu penso o seguinte: é necessário olhar para as regras e enxergar os princípios, que eu já falei aqui. É importante entender o que tem por trás da regra. Eu acredito piamente que a igreja pode sim se modernizar sem se mundanizar. Eu acredito nisso. Porque uma coisa, jovens, que nós precisamos entender é que a modernidade ela veio para ficar. Ela veio para ficar. E aí nós precisamos ter entendimento no julgamento que nós fizemos sobre isso. Porque eu já ouvi falar de pastores que proíbem o data show na igreja. Vocês já ouviram isso? É verdade. Proíbem o data show na igreja. Eu sei de alguma igreja que se eu for levar a Bíblia para ler o celular, eles não vão deixar eu subir no púlpito. É um extremo. Totalmente radical. Radical. Mas eu acredito que a igreja pode se modernizar sem se modernizar. Eu acredito em uma igreja atual sem modismos. Por quê? É possível tornar os nossos cultos mais agradáveis, acolhedores e convidativos sem romper com os princípios bíblicos. Eu acredito que é possível. Eu acredito que é possível, nós partindo da base bíblica, nós tornarmos a nossa igreja uma igreja atual, sem que ela sofra influência das correntes externas, do mundanismo. A nossa igreja, eu creio que ela tem que ter um ambiente acolhedor, um ambiente agradável. E isso não é errado. O que nós temos que tomar cuidado é que em algum momento, todos esses requisitos não passem a ser ferramentas para que a gente atraia as pessoas para a igreja, simplesmente por causa disso. Deixando de lado a pregação da palavra de Deus. A minha conclusão: se esconder atrás de um radicalismo para se dizer que uma igreja pequena é normal, não é o melhor caminho. Por outro lado, escancarar as porteiras para todo tipo de inovação pode incorrer em um caminho sem volta, onde os princípios bíblicos serão deixados para trás. Encontrar alternativas sadias sem ferir o princípio regulador do culto é o melhor caminho. Que o bom Deus, pelo seu Espírito Santo, sempre nos ilumine a encontrar caminhos em sua santa palavra para os desafios propostos à igreja pela modernidade. A minha palavra final para vocês nessa noite, eu gostaria de dizer o seguinte: eu sei que vocês são jovens e a gente às vezes, pastor, se sente jovem também, mas quando é muito interessante quando a gente conversa com vocês que a gente se sente velho, porque vocês começam a trazer novidades, assuntos e os temas, a gente pensa, pô, na minha época não se falava disso, eu não sei, eu nunca ouvi falar disso. A gente começa a perceber que a gente já está passando da idade da juventude. Eu vou ser sincero com vocês. Eu tenho uma preocupação com relação à nossa igreja. E eu vou confessar também aqui uma fraqueza minha. Quando eu estava preparando esse tema aqui, eu procurei na internet, vasculhei, para ver se eu achava uma pesquisa ou alguma estatística que falasse da faixa etária da nossa igreja. E aqui, eu vou chamar esse trechinho aqui, vou abrir um parênteses, vou chamar de navalha na carne, né? Porque agora o bicho vai pegar para o nosso lado.
procurei uma pesquisa para ver se eu encontrava a faixa etária da nossa igreja. Porque aparentemente, eu posso estar totalmente errado aqui, mas agora é uma conclusão minha, aparentemente a nossa igreja tem uma faixa etária, eu não queria chamar de velho, mas aparentemente ao longo do nosso Brasil, a nossa igreja tem uma faixa etária aparentemente dos 30 anos para cima. Eu não achei essa pesquisa que eu estava procurando, mas eu li muita coisa sobre isso, eu li a posição de muitos pastores, muitos pensadores da nossa igreja, acessei sites de diversas igrejas presbiterianas pelo Brasil, e muita coisa assim me chamou a atenção. Uma coisa que me chamou a atenção é que o pastor, principalmente por ter vindo do pastor Augusto Nicodemos, que ele concorda comigo. Ele concorda comigo. Que a igreja, em algum momento no caminhar dela, não estou generalizando, claro, mas ela deixou de aproveitar uma oportunidade de se tornar acolhedora, de se tornar convidativa, e por causa disso ela perdeu um pouco dos jovens. Isso é uma verdade que não pode ser negada. E com isso também ele não está dizendo que agora nós precisamos abrir as porteiras e criar inovações e criar um ringue aqui no meio da igreja para que os jovens voltem para a igreja. Mas olha o que o Samuel está fazendo aqui, o trabalho que o Samuel está fazendo aqui nessa área. É um bom exemplo de como motivar os jovens, trazer os jovens para o meio. Incentivar os jovens a se tornarem participativos, se sentirem importantes e partes da igreja. Você não precisa quebrar nenhum princípio. Não precisa fazer show, não precisa fazer balada gospel, não precisa fazer rave gospel, não precisa colocar rir, como eu já falei, não precisa fazer dança, não precisa fazer nada. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o grande risco que em algum momento a nossa igreja correu é de se tornar extremamente hiperdogmática e hiperlitúrgica, de forma que fique parecendo uma igreja romana. Eu não queria falar isso. Essa é a minha preocupação. Eu acho que existe um caminho. Existe uma forma. Existem muitas alternativas que não ferem os princípios que de alguma maneira irão motivar os nossos jovens a estarem na igreja. Porque certo ou errado, se eles não estiverem aqui, eles estarão lá. E lá eles são fortemente atraídos por aquilo que o jovem gosta, que é o barulho, que é a festa. Então, se nós não acreditarmos que a nossa igreja pode ser grande através da palavra, aí mesmo, infelizmente, nós sempre seremos pequenos. Porque foi o que eu coloquei ali. Ó. Tem gente que se esconde atrás de um radicalismo para dizer que ter uma igreja pequena é normal. Eu não acredito nisso. Ah, mas realmente são poucos os que prezam pela palavra. Mas será que a palavra não está tendo o efeito esperado? É uma pergunta a ser feita. Nós precisamos ter essa consciência que mesmo sendo bíblico, nós precisamos ser bíblicos, nós precisamos observar os princípios, nós não podemos abrir mão dos princípios, nós temos que tomar cuidado que se de alguma forma o nosso culto não está sendo centrado no homem e não em Deus, todo esse cuidado nós precisamos tomar. Mas mesmo assim, com todos esses cuidados, é possível ter uma igreja crescente, viva, atuante e militante. E melhor, cheia de jovens. Eu acredito nisso. Cheia de jovens. Atuantes, motivados, cheio de força, de vigor, para levar adiante esta tarefa que é proposta à igreja. O meu desafio para vocês, nessa oportunidade, é que vocês se aprofundem no tema. Porque é um desafio que está proposto à igreja. E como eu falei, a modernidade ela veio para ficar. Ela veio para ficar. E se nós olhamos para a igreja que está do nosso lado e julgamos eles porque eles fazem coisas que estão fora dos princípios bíblicos de culto, que nós possamos olhar para nós
um pouquinho também, tomar consciência de como nós estamos usando esses princípios. Como nós estamos fazendo igreja. Eu volto a afirmar, eu fico muito feliz pelo trabalho que o Samuel está fazendo aqui. Eu vejo ele de segunda, nós trabalhamos juntos, eu vejo ele de segunda a sexta-feira. É só o que ele fala, eu também já não aguento mais, vou me desabafar aqui. Mas é só o que ele fala, é desses jovens, que ele gosta tanto, que ele preza tanto pelos jovens, que ele se esforça, que ele organiza, que ele vai atrás. Sempre com zelo, com bom princípio. Não abrindo, não dando vazão a coisas que podem desagradar a Deus ou de alguma maneira roubar a centralidade de Deus no que nós estamos fazendo. A nossa oração é que o bom Deus, pelo seu Espírito Santo, sempre nos ilumine, que nós possamos encontrar caminhos, inspiração da palavra, para enfrentar esses desafios que são propostos pela modernidade.